Você tem uma lista hoje de senadores. Isso está no Congresso em Foco, tá? Que não é bolsonarista. Não, é esquerdistíssimo aquilo ali. Lista de senadores com processo no STF. 45? Eu vi isso Cara, em algum lugar. Eu falei isso lá no Expressão. Tem uma pancada. São pelo menos 19 senadores alvos de investigação ou estão em alguns inquéritos. Vamos lá? Você me permite aqui? Tem fora do STF também. Vamos começar aqui. A CIR do PDT de Roraima. Ação penal 935 no STF. Tá? Chico Rodrigues, do DEM. STF. Ação inquérito 4852. Cid Gomes, isso aí nem precisa dizer, né? Dário Berger, processo no STF, inquérito 4707 sob sigilo. Eduardo Braga, MDB, tá lá no STF 4707 em segredo de justiça. Fernando Bezerra Coelho, inquérito 4005, crime de lavagem de dinheiro, como é que é? Violação de bens e valores, etc., crimes praticados por funcionários públicos, tá lá no STF. Fernando Collor, tá lá no STF. Eu não poupo ninguém não, tá? Não tem problema com isso não. Uhum. Jader Barbalho, óbvio, tá lá no STF. Márcio Bitado, MDB, investigação penal, inquérito 4846, tá lá no STF. Renan Calheiros. Nossa, esse tem 17. O Renan Calheiros é o seguinte, é o inquérito 3993, o inquérito 4407, o inquérito 4851, inquérito 4833, inquérito 4832, 4492. Omar Aziz, inquérito 4663, tá lá no STF. Romário. Tem inquérito. O Romário, sim, 1000 gols e tem um casinho também lá. Investigação penal, inquérito 4846. Tá lá no STF. Isso aqui é a matéria do Congresso em Foco, tá? Isso não é o Expressão Brasil, não sou eu, não. Sérgio Petecão, tá lá também. É tanto nome que eu nunca ouvi falar, cara. Engraçado. Tem uns nomes aqui. Telmário Mota, inquérito 4296. Aí tem o Serra, tem o Ciro Nogueira, base do governo. Eu não tenho problema com isso não, tá? Eu não sou político. Esse aí, quando que foi? Porque parece que eu vi que o STF liberou o inquérito desse cara. Então, aí começa, né? aí começam as coisas. Era o ponto que eu ia tratar agora. Tem um negócio pra votar lá. Aí você tá pensando em votar, você é senador. Aí o menino chega lá e fala aqui, ô Gaia, tem esse negocinho aqui, guarda ó. seu inquéritozinho, você não vota a favor ali. Se você não votar, isso aqui pode sumir. Se você votar, isso pode vir à tona. Então, assim, mudar o Senado hoje, que é o que a gente pode fazer, o brasileiro não pode entrar lá e tirar o Alexandre de Moraes à força. Mas o senador, você pode não votar nele. E pode fazer campanha contra ele. Então, você que está nos assistindo aqui, com toda humildade e carinho, eu quero te dar um conselho. O cara chegou para pedir seu voto, ele é pré-candidato ao Senado, ele é candidato ao Senado. Meu irmão, como é que você vai se posicionar em relação ao STF? É a primeira pergunta Primeira pergunta. Esse é o fator determinante. É a primeira pergunta. Porque se você... Com essa lista que você tem aqui, que eu passei aqui, você acha mesmo que alguém vai votar alguma coisa contra o Supremo Tribunal Federal? E isso aqui eu tô falando da Constituição, isso aqui não sou eu que quero. A Constituição diz que os senadores são responsáveis por investigar, sabatinar os ministros do Fiscalizar. STF. Fiscalizar os ministros do STF. E eu falei isso hoje lá no Expressão Brasil e falo aqui. Os ministros do STF a gente não pode tirar. Não vamos cair nessa ilusão, pelo amor de Deus, gente. Não vamos entrar nessa ilusão. Não vai entrar 5 tom na Praça dos Três Poderes lá, aqueles de pão do Exército, vai meter ministro do STF na caçamba e vai prender. Não vai. Se acontecer, que seja vontade de Deus. Vocês estão vindo de alguém que conhece os bastidores de Brasília, que surpreende com o nível de conhecimento que ele tem. Então esquece essa ideia de que os ministros vão sair... Ninguém vai tirar ministro da tapa lá. Então? Cara, muito difícil. Muito difícil. É possível? É possível, é possível. Mas é o caminho mais próximo da nossa realidade. Não vai entrar general lá e vai tirar ministro da tapa. Isso não existe. Não existe isso, gente. Tem... intervenção, tem ONU, tem um monte de coisa para acontecer. As intervenções mundiais vão acontecer. Banco Central, um monte de coisa. Banco Mundial. Sanções. Sanções, embargos. Intervenções não, sanções. Várias sanções vão acontecer, não suporta. Economicamente o Brasil não suporta isso. Entendeu? O trabalho do ministro Paulo Guedes seria jogado fora, investidores sairiam do país. Isso não seria regredir tudo que foi conquistado 10 vezes. Me desculpe você que está me assistindo, pode discordar de mim, pode achar que eu estou falando besteira, mas eu estou te dando uma realidade do que eu vejo. Isso é o jeito que o Anderson pensa. E eu disse isso lá no Expressão Brasil hoje e repito aqui. Os ministros nós não podemos tirar. Mas os senadores nós podemos. E esse é o ano de tirar.
Mas esses senadores não podem tirar os ministros? Eles podem. Não, essa é a estratégia que eu acho que esse é o fato. É isso que eu tô trazendo. Existe a direita histérica, e a gente sabe que tem. Todo grupo vai ter os histéricos. Não, tem a galera que certamente essa hora tá puta comigo tá puto, vai desescrever. Como assim? Cara. O Anderson tá falando que não... Mas... General tá lá boladão, como é que não vai tirar, pô? A gente tem que falar com a parte mais sensata. E eu acho que a parte mais sensata já percebeu que a meta agora é trocar o Senado, ou pelo menos alterar o Senado a tal ponto que seja possível passar o impeachment. Tudo dentro das 4 linhas que se fala o tempo inteiro, né? Então, se os ministros nós não podemos tirar, os senadores que hoje não querem votar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, nós podemos. Tem 27 cadeiras para serem trocadas agora. Como é que vai ser o seu voto? Como é que vai ser a sua campanha? Mas 27 cadeiras é o bastante para fazer essa mudança de não, tabuleiro, sim? Aí que tá, mas começa. Você já tem lá... É a longo prazo. Você já tá tem falando que a gente tem que pensar a longo prazo agora. É óbvio. Você já tem o Girão lá. Girão fazendo excelente trabalho. Discordo sobre a pauta de armas. Pra mim, foi super infeliz. Apoiou o Moro lá, Senador, mas depois... o senhor foi muito infeliz em alguns momentos. Mas, politicamente, se tá operando, não sei, mas tá tentando, de alguma maneira, levar os ministros do STF lá. Então, você já tem. Você tem o ministro Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado. Marcos Rogério. Marcos Ponte. Tô falando dos pré-candidatos agora. Você tem o ministro Rogério Marinho como pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Você tem Paulo Eduardo Martins no Paraná. Você tem o Seife Júnior, beijoqueiro lá, nosso amigo. Ele beija mesmo toda vez. Gosto muito do Seife. E ele gosta de deixar uma barba rala. Ele é demais, ele é uma figuraça. Então você tem o Seife, você tem o Seife Catarina, Raíssa na Bahia. Eu não quero ser impreciso aqui, nem injusto, mas a gente tem nomes pro Senado hoje. Então, os ministros nós não podemos tirar. Não colocamos e não podemos tirar, né? Infelizmente, os ministros não requer voto para estar ali. Mas os senadores que podem empichar ou aprovar ministros do STF, nós podemos tirar. Então tem que ser pauta. Às vezes, calma, existe meio termos aí. Não precisa chegar e... vamos botar impeachment de todo mundo. Mas se contrapor. Não, mas se tiver... Rapidinho. Se tiver um mínimo culhão, o senador, e a ausência de rabo preso, já ajuda. Já causa medo lá naquele... porque o cara falou, eu não tenho... Por exemplo, o Geyer se elege pra senador. Seria um sonho. O Geyer se elege pra senador. O Fachin vai... Como que o Fachin vai chegar em você e vai te enquadrar? Não tem jeito. Não tem. Ele vai falar, ô Geyer, se você votar meu impeachment aí, eu vou votar um processo teu aqui. Tu vai falar, que processo? Ministro, não tem processo, não sou corrupto. Mas o que eles podem fazer hoje é criar, né? Eles inventam inquéritos, mas aí a gente vai pro pau, a gente vai pra briga. É diferente. Uai, seu app de vídeos curtos.